Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fronteira Nerd. Esse é o nosso segundo vídeo sobre Duna. Sim, nós vamos voltar a falar sobre Duna. Eu sou o Marcelo Sugata. Eu sou o Paulo Doreste. Vai saber tudo sobre todas as versões que tiveram do Duna até hoje e uma que nem chegou a existir, logo depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos, já passou a vinheta. Eu tenho certeza que vocês já deram seu like, já se inscreveram no canal. Não se preocupe, a gente não é um canal que só fala de Duna, mas hoje nós vamos falar mais uma vez de Duna, que o vídeo passado ficou muito grande e acabou que a gente não falou. A nossa ideia era falar sobre as versões do Duna, que já existiram até hoje, e hoje nós vamos fazer exatamente isso. Vamos falar sobre todas as versões que existiram do Duna, da que não existiu, até a primeira versão, a versão da série e a última que foi para o cinema agora. E grande novidade você mandou hoje, Paulo, eu achei incrível, uma série que está em paralelo vindo aí, junto com a próxima versão do cinema também. Isso é uma grande novidade, vamos falar sobre tudo isso hoje ainda. Muito bem, acompanhe a gente até o final. Vamos começar falando sobre o que existiu. Então nós vamos começar falando sobre a versão de 1984 do Duna, uma versão polêmica pra caramba. Muito polêmica, que meu pai do céu. Tem uma versão desse filme que, inclusive, quando o diretor assistiu, ele pediu para tirar o nome dele do projeto. Quem dirigiu essa versão foi o David Lynch, que estava muito famoso na época, um diretor super cotado. E botaram uma bomba na mão dele, que era dirigir o Duna. O nego já falou que esse filme era intraduzível de filme para cinema. E eu acho que ele quase provou isso, porque a versão dele não tem muita coisa a ver com o filme, não. Tem umas coisas boas, mas tem umas horríveis. E não só ele não quis botar o nome dele, como fizeram depois uma versão do diretor, que não foi ele que escolheu o corte. Foi o estúdio que modificou mais um monte de coisa, incluiu mais um monte de cena. E, enfim, é uma versão do diretor sem a mão do diretor. Qual é a sua opinião sobre o filme de 84, Paulo Ivo? Horrível, hediondo, desnecessário. Bom, falando sério agora. O filme é muito ruim, na minha opinião, como fã, né, do cenário do Duna. Eu acho realmente muito ruim. Só que eu não vou falar que é desnecessário, porque é muito movimento que veio depois desse filme, tá? Na minha opinião, tem muito a ver com esse filme ter ido para o cinema, né? Eu acho que muita gente, depois, ele procurou, né, outras pessoas, outros diretores, procurar de alguma maneira adaptar o Duna para alguma plataforma. Então, nós temos aí, além dessa questão do filme, nós temos outras plataformas, como a questão de história em quadrinho, a questão dos jogos que saíram na época, e as outras versões de Duna, até a gente chegar na versão atual, premiadíssima, né? Que que é possível assistir na HBO Max, e que estou ansioso pela segunda parte desse filme. Mas a versão do Duna, né, de 1984, caramba, ele tem muita coisa que, para mim, é desnecessário. Mas o cara viu que é tão desnecessário que quis tirar o nome dele do projeto. O cara reconheceu que erro, caramba, eu errei. Caramba, o que eu vou fazer agora? Velho, eu não posso assumir isso. Tira meu nome disso aí. Mas não dá, já fez a besteira e vai ter que seguir agora. Assinou, acabou. Assinou, acabou. Assume e sustenta. É o melhor caminho. E tem uma coisa bem interessante, Marcelo, com relação ao Duna, essa versão, é a cena de combate. A cena de combate, de luta, tá? Eles procuraram vários artistas marciais para poder ter a cena de luta e tal. E eles acharam a arte marcial das Ilhas Filipinas, chamado Kalisilat. E através dessa arte marcial, que eles conseguiram representar um dos pouquíssimos pontos que
que eu acho maravilhoso nesse filme. E Eles é uma coisa conseguiram. que acabou se sustentando, né? Porque o Duna do Villeneuve agora também usa Kali, não usa? Ele não só usa o Kali, como ele usa a base da cultura do Kali. O É, o lance comprimento do comprimento, né? tem uma questão, tem uma oração para isso, entendeu? Uma oração para isso. Você faz uma oração e termina dessa maneira, tá? Mas, como é que eu posso dizer? É um comprimento, né? É próximo das danças, né? Que muita gente acha que é simplesmente uma dança folclórica, né? Dos Maori, entendeu? Eu É, fiquei é, muito é, surpreso, cara, de o Momoa não fazer nada muito maori nesse filme. Ele sempre acaba incluindo alguma coisa da cultura maori no filme. O próprio Aquaman é cheio de referência maori. Eu achei que ia ter mais no estilo de luta dele particular, mesmo seguindo essa coisa do Kali. Eu achei que ele ia incluir alguma coisa maori no estilo pessoal dele, né? sim, entendi. Mas de alguma maneira isso não aconteceu, né? É, eu gosto muito da cultura também, mas eu acho que ia ficar top demais. E o filme, o primeiro filme, né? Ele entregou isso. E deu também uma visibilidade para essa arte marcial, que eu acho maravilhosa, sabe disso, e que trouxe muito do que o Frank Herbert escreveu. Uma outra questão que eu achei bem interessante, que quando você me falou, Marcelo, lá atrás, né, anos atrás, com esse filme, foi a representação dos vermes. Eu achei essa questão do verme, para a época, muito boa, muito legal, muito aceitável. Né? Cara, na minha opinião, esse filme ele vai bem até a parte que eles encontram os Fremen. Aí depois ele desanda de vez. Até ali, ele segue É, bem o roteiro do livro. Eu acho que é, chegou um ponto, eu não sei se foi por interferência do estúdio, eu não sei se ele tinha que acabar a história e encurtar, que ele deu uma pirada e incluiu um negócio no filme que não tem nada a ver com o livro. Mas como eu já disse até no primeiro vídeo, essa é a única versão que tem que ele inclui o negócio das pessoas falarem uma coisa e estarem pensando outra. E é o único filme e livro que eu já vi que tem muito isso representado. E essa versão do filme foi a única versão até então, né? Não sei se o David se a versão nova eles vão incluir mais isso agora na segunda parte. Mas até então foi a única versão que teve muito isso, muito presente. Todo mundo fala uma coisa e aparece a representação do que eles estão pensando em outra escala, assim. Eu achei isso muito interessante mesmo. sim, Mas o problema de toda versão, de toda adaptação que o nego faz, é quando eles criam coisas que não tem. Já é ruim sim. quando eles tiram algo que tem na obra e você sente falta. Agora, incluir na minha opinião, de respeito total à obra. Tipo assim, pra que o cara tá fazendo adaptação se ele vai incluir um negócio que não faz parte da obra? Vai ficar diferente, vai ficar uma coisa que não vai agradar ninguém, no final das contas. Sim, eu concordo muito com isso. Principalmente quando, por exemplo, não foi o caso, né, não chegou a esse nível, né, de coisa de onda, mas seria, por exemplo, no Duna botar dragão, né? É, Um exemplo e tal. Acrescentar algo que não existe no cenário e colocar. O que se aproxima disso, se eu não me engano, eu falei no vídeo anterior, é aquele lance dos poderes da voz, de ser uma isso. maquininha e falar: caramba, isso aí foi absurdo. Isso aí, para mim, estragou o filme. Distorceu Agora, completamente parando o para filme. poder distorção totalmente. Agora, para poder pensar no que você está falando, Marcelo, até os filmes estava aceitável, principalmente o filme da época. E quando começou a entrar os filmes, teve essa pirada aí total, essa coisa aí que acabou estragando, e aí, velho, não deu. E aí o filme Você ficou vê que intragável para mim. foi tanto uma ruptura que a partir dali o filme correu para caber o livro inteiro num filme só. Sim, O sim, cuidado que concordo. o David Villeneuve teve agora de dividir a história em partes, né? Para não ficar um Sim, negócio tão sim. corrido.
Ele foi bem até chegar ali, quando eles encontram os frames, e a partir dali o filme dá uma corrida desembalada. E eu acho que ele resumiu, para resumir todo o crescimento do Paul, ele incluiu desse negócio do som, para dar um resumo, tipo assim, o cara é tão poderoso que eles têm esse equipamento novo e não sei o quê, e que a voz dele, que o nome dele é uma força tão poderosa que desencadeia uma energia gigantesca, e é isso aí, bola pra frente, ganhou, vambora. Para mim, foi uma bosta? Foi. O filme é ruim? É. Como fã, você indica? Não. Mas se você tem curiosidade, vai lá e assiste. E vem aqui, diz no comentário se você já assistiu ou se você vai assistir quando você acabar de assistir, vem e diz aqui. O que você achou? Qual é a sua opinião? Meu amigo, minha amiga, não me importa se você gostou ou se você não gostou. Fala aqui pra gente. A gente vai respeitar a sua opinião. É isso, Tô debate com a tá? gente. Conta, principalmente o que você achou da diferença entre um e o outro, né? Eu fui com os amigos assistir a versão nova agora no cinema. E uma coisa que comentaram muito foi a cara de frango do Paul Atreides. Falei, pô, aquele cara com uma carinha de chassizinho de frango, não sei o que. Eu falei, cara, mas no livro ele é assim. Ele é um cara mirradinho, magrelo e tal, não sei o que lá. O poder dele não tá em ser musculosão. Mas é melhor essa versão do que a versão do outro cara com, sei lá, 30 anos, parecendo um adolescente. Forte, marombado, ele tinha um Duncan. Ele tinha o Gunny Halleck. Ele tinha todo um aparato, um secto ali em volta dele que não precisava ser marombado e tal, essas coisas todas. Né? Parando para pensar dessa maneira aí, tem vários outros protagonistas com esse perfil que, ao longo do tempo, foi ganhando o seu espaço, o seu respeito, até dos próprios adversários. Luke Skywalker é um exemplo. Eu ia falar agora, você falou isso, quando eu parei para pensar no que você falou, eu falei, cara, o Luke nunca foi fortão. Eu vi o filme há pouco tempo. Assistindo. Fizeram uma maratona aqui em casa que assistimos. Caramba, exatamente essa questão aí. Não é. O cara não vai até meio não saber nada de nada, porque vivia lá na roça e tal, num mundo a par do universo lá. A única preocupação dele era viver. Consertar droid e essas coisas todas lá. E pronto. Só isso. O Paul foi rejuvenescendo, né, com o passar das versões. Que na versão de 84 ele parece um cara de 40 anos. Na série, que é o que você vai falar agora, que você que assistiu mais a série, eles pegaram um cara meio na pegada do... Outra série que você gosta, do Spartacus. Um cara jovem, fortão, pintosão, então não sei o quê. Carinha de herói, mas que não tem nada a ver com o Paul também. Sim, aí agora, na última versão, que o negócio acertou. Não, vamos pegar um cara que tem cara de frango igual o Paul tem. Agora a gente vai falar da série, né? Dessa série, que eu acho... ela veio do Sci-Fi, né? Sci-Fi Channel. Ela lançou essa série e ela foi extremamente feliz na adaptação do Duna para a TV. Eu sou um fiel, ou era pelo menos um fiel telespectador do canal Sci-Fi, estou para te dizer que essa série é a melhor coisa que já saiu no Sci-Fi. Porque o Sci-Fi faz um negócio muito divertido, mas a qualidade pela madrugada. Eu não sei. Sharknado total. Essa série foi a exceção. Meu amigo, eu não sei. Mas o Battlestar Galactica eu acho que também pode ser Sci-Fi. Acho que não. Vamos procurar saber depois. E depois a gente coloca aí. Se alguém já souber, já desmascara, a gente bota aí no comentário também. Sobre Battlestar Galactica. Mas eu tenho para mim que foi Sci-Fi também. Mas voltando aqui. Mas eu entendo, eu concordo contigo. Tem um monte de seriado, cara. Sharknado, eu só vou falar isso. Sharknado é do Sci-Fi. Sharknado. Que nem entrar no Sharknado. Sharknado é outra situação, é outra história aí. Tá?
Nazistas em cima de zumbis e dinossauros robôs. Sci-fi. Duna, seriado da Sci-Fi. Foi muito bem feito, muito bem apresentado. Dá para poder assistir a série e ler o capítulo. Você lê um capítulo, assiste um episódio. Lê um capítulo, assiste um episódio. Dá para você acompanhar assim, você vai ver o desenvolvimento do personagem. Dá para você fazer um paralelo muito bom do filme, da série de sci-fi com o romance do Duna. Dá para você fazer esse paralelo muito bom. Não foi à toa que eu botei esse um ao lado do outro aqui, justamente para poder explicar isso. Dá para você fazer isso. E é muito bom, é muito legal você acompanhar. Eu, como fã, na época, tinha acabado de ler Duna, caramba, e saiu a série. Caramba, eu vou assistir. E comecei a assistir, me apaixonei pelo universo. Você me encheu o saco para assistir essa série. Vai ver a série, vai... Era pior do que jesuíta catequizando os outros. E eu, vai, assiste a série, assiste a série. Eu não sei porque na época eu não assisti. Eu assisti uns 3, 4 capítulos só. Por algum motivo, cara. Eu não sei se eu tinha picuinha, porque eu gostava do filme de 84. E aí eu não assisti a série toda, não. Mas o que eu vi eu gostei bastante. Realmente, em termos de adaptação imagética, ele, porra, nem de perto se compara com o filme de 84, né? O efeito especial do escudo de 84 parece o... esqueci o nome também. Mas era efeito da época. A questão de sobreposição de imagem e tal. Os Spartacus, o 300, tem isso também. Só que eles fizeram de uma maneira, criaram uma nova tecnologia, uma outra forma de trabalhar, lógico, que você visualiza e se torna muito mais crível. Mas para a época, e de um canal, né, de ficção científica, um programa de canal a cabo, não tem o mesmo recurso que um estúdio. Né? Então, para a época, para mim, funcionou e funcionou maravilhosamente bem. Eu era extremamente fã, perturbava você com isso. Uma coisa que eu elogiei muito, elogiei demais, né? O primeiro filme, a primeira adaptação, que é o combate, que é os combates de faca, que é a presença da arte marcial, na série não tem o mesmo peso. Eles têm a lutinha lá, tá, mas não é o mesmo peso. Você vê que é ensaiado. E, assim, no primeiro momento, meio que eu fiquei, caramba, isso é chato, tá feio. Mas depois eu peguei para drama. Depois peguei pelo trama. A trama e o drama, caramba, foi maravilhoso. E aí eu fui curtindo essa linha aí. Fui curtindo por causa disso. E aí, claro, depois desse filme, desse seriado aí, veio do sucesso, veio Filhos de Duna, que veio a mesma pegada na continuação direta da série. Né? Que aí, cara, também é muito... O diretor do Duna que está no cinema, ele falou que quer fazer do filme uma trilogia, né? Pegando justamente os dois primeiros, o primeiro livro e o terceiro, seria o terceiro filme, essa sequência aí do Filho de Duna. A história, eu espero, sinceramente, que ele foque, tá, nos arcos da família Atreides ali, da consequência do Paul e de outros personagens que eu vou dar spoiler aqui, tá, galera? Eu sei que sou o rei do spoiler, mas a gente está começando o nosso canal e a gente precisa que vocês se inscrevam, que vocês curtam e que vocês gostem da gente, porque, né, faz parte do jogo. Então, não vou dar spoiler. Eu vou me segurar a cada episódio não dar spoiler. Mas como é que você vai considerar spoiler se tu tá falando do negócio que já tem lá, o primeiro é de 84, cara? Não, mas eu tô falando da sequência. Ah, tá. Da sequência, entendi. Da consequência. A gente tá falando só do Duna e do primeiro livro. O que pode ser spoiler para os próximos filmes, né? Que ainda não vieram. Isso. Nada disso, tá? E aí, o que acontece? O seriado, ele tem essa pegada aí fraca nas cenas de combate,
tá? Nas cenas de ação, mas o drama e a trama é maravilhoso. Como eu falei, é capítulo por capítulo, episódio por episódio, é muito bacana, é muito gostoso. Claro que tem gente que falou para mim, Paulo, dormi. Eu falei, claro, você não entendeu. Velho, é, A ninguém é vantagem de perfeito. ser que uma série tem, diferente de um filme, é tempo para poder aprofundar os personagens, para assim ser muito mais fiel ao roteiro do livro, porque o livro explica muita coisa. Mas eu, particularmente, apesar de gostar da série também, eu achei que eles se estenderam muito em muitas coisas, que é uma coisa que o pessoal fala até do filme novo, que ele é muito contemplativo, que ele quer ser muito poético, então tem cenas em câmera lenta. Eu achei que a série teve muito isso. A série teve um pouco dessa pegada, mas não foi, claro, que o filme. Uma questão, né? Tem aquele filme que não foi feito, que, né, do Mick Jagger, ele era o Fade, né? Ele, na minha opinião, para mim, ele inspirou o figurino, tá? E o cenário da série. Porque ele não justifica as Bene Gesserit serem coloridas. Tudo ser muito colorido. A Tudo gente ser está muito falando colorido. agora, gente, um pouco das influências que teve o tal Duna que nunca aconteceu, que é uma versão que foi pensada pelo cineasta Jodorowsky, e ele criou uma epopeia que seria a versão dele do Duna, e acabou que assim, o filme de 84 inspirou esse filme novo, e ao que parece, esse Duna que nunca aconteceu do Jodorowsky influenciou um pouco esse lance da série, né? Principalmente com relação às cores e ao figurino. Esse filme que não saiu, ele, na minha opinião, as artes, né? Do trabalho e tal, a inspiração desse artista plástico, ele inspirou a série. Então, é uma coisa que também é um segundo ponto. Por mais que eu seja muito fã, eu fiquei meio, caramba, muito colorido. Eu não vejo por que ser muito colorido. Porque o romance mostra que é pesado. Mostra que as coisas são sofridas. Mas não é sofrido, ó oh, Deus, ó oh, a vida, oh... Não. Tem porquê por ser É uma vida sofrido. sacrificante que elas levam, né? Esse é o ponto. É uma vida sacrificante. Porque ele se inspirou numa coisa que ele estava vivenciando na época. Né? Aquela relação geopolítica com a Inglaterra, o Oriente Médio, a questão do petróleo, E a toda própria essa igreja, né? coisa. As Bene Gesserit é como se fossem umas freiras. Isso aí. Isso aí. Exatamente isso aí. E aí o que acontece? O cara aí ficou meio que, né, desbalanceado em alguns momentos. Mas, na minha opinião, vale a pena assistir, para com carinho, com paciência, sem estar muito cansado, tá? Senão tu vai fazer igual esse cidadão aqui Eu que não dormiu. prometo, mas eu vou tentar se achar link e tal para colocar aí, para vocês terem acesso de onde vocês conseguem comprar de repente ou até achar na própria internet dos filmes antigos, das séries, onde vocês assistirem, se tem no stream, se não tem. Aonde tiver, eu vou tentar botar o link aí embaixo, então procura se tiver. Não prometo, mas vou tentar. E é isso aí. Então, assim, vale muito a pena assistir. Vamos ver se a gente, como o Marcelo acabou de colocar, vamos ver se a gente encontra. Pode botar o link aqui embaixo para vocês poderem estar assistindo. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre O Duna que nunca existiu. O filme novo tá aí. Quem puder, quem já assistiu no cinema, beleza. Quem não puder, já está na HBO Max. Recomendamos muitíssimo, muitíssimo. Na nossa opinião, é a versão mais parecida com a versão escrita, com romance escrito. Tem mais a ver com a visão do Frank Herbert. Mas a versão que nunca existiu, essa deu pano para manga. Por quê? Apesar dela nunca ter existido, ela influenciou
tudo que você conhece de ficção científica na história do cinema. Se você duvida, vou citar alguns exemplos. Star Wars, Alien, Alien, a saga do Alien, Blade Runner, que mais? O próprio Battlestar Galactica, Matrix, enfim, foi uma visão tão gigantescamente grandiosa e o cara teve uma visão, ele teve tanta paixão pelo projeto, ele incluiu tanta coisa no projeto que por mais que ele não tenha se realizado, a equipe que ele montou, a estrutura, a ideia de projeto que ele teve foi tão grandiosa que ele conseguiu unir pessoas tão incríveis que deram frutos positivos e acabaram impactando na mente, né, na forma de se pensar uma estrutura de sci-fi daí por diante. Foi incrível o que o cara fez. Mas, enfim, coisas que eu quero muito exaltar sobre esse tal projeto. Primeiro, a duração. Esse filme nasceu fadado ao fracasso, cara. Ele fez um filme que o filme teria que ter 10 horas no cinema. Quem ia provar um negócio desse, gente? Não existe. Quem ia ficar 10 horas no cinema para assistir um filme? Outra coisa, para vocês terem ideia do grau de paixão que ele teve pelo projeto. Para o Paul Atreides, ele escolheu o filho dele, que tinha uma ideia... Ele tinha 12 anos, se eu não me engano, na época. E para ele vivenciar o papel, ele botou o filho dele para treinar 2 anos. Todo dia, o filho dele, de domingo a domingo, tinha um treinamento de karatê e outras artes marciais com um mestre contratado especificamente para transformá-lo no Paul Atreides. Caramba! Eita, Lelê! Tá aí uma novidade. Aliás, esse projeto aí, para mim, é novidade, do início ao fim. Eu cacei muito, cara, esse documentário. Eu lembro de ter visto esse documentário há mais de 10 anos. E aí, quando eu vim pra cá fazer o vídeo, eu reassisti, tentei procurar ele em português, não achei de jeito nenhum. Eu achei a versão em inglês e eu não achei em lugar nenhum pra assistir. Então, eu não vou nem botar link aí, porque né, eu tive que dar meus pulos pra assistir. Mas, enfim, você assiste, se você colocar Duna do Jodorowsky, eu vou escrever aí como é que bota o nome desse cara, você consegue assistir os resumos que as pessoas fizeram, assim como a gente está fazendo aqui, para vocês terem uma noção maior. Como aqui a gente falou de todas as versões, eu não vou dar tantos detalhes assim. Se vocês quiserem acompanhar outros documentários de quem assistiu e resumiu, fiquem à vontade. Eu vou tentar achar. Se eu achar algum legal, eu boto aqui embaixo também. Mas vamos lá, vou falar mais sobre o projeto. O projeto tinha 10 horas de duração. O Paulo, que gosta de coisas fiéis, o final desse filme era o seguinte: o Paul morreria e o sangue dele cairia no planeta. E aí o planeta iria absorver o sangue do Paul. Só que no momento que ele morre, que ele derrama o sangue, é o momento que ele atinge a consciência plena dos poderes dele, da função dele no universo. Então o planeta iria absorver esse sangue e ele se transformaria no Paul. A Hack se transformaria no Paul Atreides e juntos eles andariam pela galáxia espalhando a visão de amor e de que somos um povo só e etc, etc. Ele seria... A versão do cara é a seguinte: ele queria que o Paul fosse Jesus e que ele tivesse a ascensão dele na morte, né, fosse transmitir o amor pela galáxia. Tá bom pra você, Paulo Will? Ainda bem que não saiu. Tu imagina Ainda você ficar no bem. cinema 10 horas pra ver 10 coisas horas. coloridas e no final ter esse final aí. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Bom, detalhes interessantíssimos sobre o projeto. Primeira coisa, se tudo aconteceu do jeito que esse cara narra do documentário, esse cara não era só visionário, ele tinha o cu virado para a lua, que as coisas davam certo de um jeito que eu nunca vi para nenhuma outra pessoa. Por exemplo, você citou o Mick Jagger. Ele queria que um dos personagens, que é o Fade, que vocês que não viram as versões futuras ainda não apareceu,
no filme novo. Vai aparecer na segunda parte. Ele queria que pro Fade fosse o vocalista dos Rolling Stones, o Mick Jagger. Mick Jagger. Fosse Aí ele ficou pensando, ele falou, cara, como é que eu vou conseguir falar com o Mick Jagger? Quem sou eu na fila do pão para falar com o Mick Jagger, chamar ele para uma reunião? Ele nunca ouviu falar de mim. Aí, segundo ele estava numa festa patrocinada pelo estúdio ou algo assim. E ele falou que ele estava nessa festa e o Mick Jagger estava na festa. E ele falou, pô, legal, o Mick Jagger tá na festa. Ele falou que lá para as tantas o Mick Jagger olhou para ele, veio abrindo a galera assim na direção dele e falou, eu preciso falar com você. Aí ele falou, eu sei, eu preciso falar com você, eu quero que você seja astro do meu filme. Aí o Mick Jagger falou, ótimo, eu topo. Tipo assim, o que levou o Mick Jagger a falar com ele? Ele não explica. Tipo, o cara olhou pra ele e falou, é esse cara, eu quero falar com ele. Sabe? Só Mas, loucura. enfim, ele conseguiu o Mick Jagger pro papel que ele queria. A pessoa que ele queria para ser o Barão Harkonnen era ninguém mais, ninguém menos que o Orson Welles. Cara premiadíssimo, conceituadíssimo. Ele falou, não, não pode ser outra pessoa, tem que ser esse cara. E aí, ele também era muito esperto. Qual foi a jogada dele? Ele conseguiu descobrir qual era o restaurante que o Orson Welles frequentava. E aí ele chegou lá para falar com o Orson Welles, levou ele no próprio restaurante. E aí o Orson Welles falou, cara, para que eu vou fazer esse filme? Não, eu sou uma estrela, não sei o que e tal. Ele falou, não, seguinte, se você topar vir a fazer esse filme, eu vou contratar o chefe desse restaurante. E durante toda a gravação do filme, você vai comer todo dia o que o chefe daqui faz. Você vai escolher e ele vai fazer para você. Eu vou contratar o chefe do restaurante para ser o seu chefe particular. E aí, ele conseguiu o Orson Welles para fazer o papel que ele queria. Ele era um artista surrealista. Ele era surrealista, um diretor surrealista. Então, todas as obras dele até então tinham esse cunho surrealista. Aí ele pensou, para ser o imperador, o Salvador Dalí, que era simplesmente o maior artista surrealista da época. E tudo para ele era assim, não, tem que ser ele, não pode ser outra pessoa, tem que ser esse cara. E aí, mais uma das coincidências, quando ele estava procurando as pessoas para montar a equipe dele, ele se hospedou no mesmo hotel em que estava o Salvador Dalí. O Salvador Dalí estava promovendo uma exposição e eles ficaram no mesmo hotel. Aí no saguão tava o Salvador Dalí, ele sempre andava com uma galera, assim, umas 20, 30 pessoas junto com ele. E aí ele encontrou com eles no saguão e falou, pô, quero falar com você e tal. E aí eles conseguiram conversar e tal, não sei o quê. E aí o Salvador Dalí, que era tão bom da cabeça que nem ele, falou, não, vamos conversar e tal. Ele falou, eu quero você para o papel, eu quero você para ser o imperador, não sei o que. Contou um pouco da história e ele falou assim, legal, inclusive a filha do imperador vai ser a fulana de tal, que era a namorada do Salvador Dalí. Ele falou, não, é ela vai ser, você vai contratar ela, porque ela é a melhor pessoa, não existe melhor pessoa no papel, então ela já está no seu projeto, você pode incluir ela aí. Ele mesmo ainda não estava, mas ele já tinha colocado a mulher no circuito. Aí, inclusive, ela que conversou, falou, não, ó, eu vou conversar com o Salvador Dalí e tal, não sei o que e tal. Como que ele conseguiu o Salvador Dalí? O Salvador Dalí falou, eu quero ser o ator mais bem pago de Hollywood. Então você vai ter que me pagar $100 mil por dia para eu estar no seu filme. Aí o cara ficou assim, né? Falou, cara, como é que eu vou pagar? Não sei quantos dias vai ser de gravação e tal. Aí o produtor que estava apoiando ele falou, olha só, quanto tempo você precisa do Salvador Dalí em tela? Aí ele, não, consigo dar meus pulos aqui, eu preciso de ele no máximo entre 3 e 5 minutos. Aí o produtor falou, então você vai voltar pro Salvador Dalí e vai falar o seguinte, que ele vai ganhar $100 mil por tempo de tela, não por tempo de gravação. Aí o cara voltou lá e falou, ó, Salvador Dalí, eu vou pagar pra você $100 mil um minuto. Aí o Salvador Dalí, porra, eu vou ser o ator mais bem pago, quem vai ganhar $100 mil por minuto é só topo, tá no teu filme. Aí o que ele pensou, o que ele conseguiu arrumar?
que o imperador, como era uma pessoa muito ameaçada, ele tinha uma série de robôs que trabalhariam para ele. Então ele mesmo não iria nos eventos. Então o que ele conseguiu? O Salvador Dalí ia filmar, ele ia resumir aquilo a 3 minutos, que era quanto ele tinha de grana para pagar o Salvador Dalí. E aí não importa o tempo que ele fosse gravar, ele só ia usar 3 minutos. E o resto ia ser coisa em off, voz off do Salvador Dalí, alguma coisa assim. E as cabeças robôs que ele fez do molde da cara do Salvador Dalí. Como se fossem clones, né? Ou coisa parecida. E aí ele deu os pulos dele e ele tinha simplesmente o maior artista surrealista do mundo participando do projeto dele. Entre outras coisas, Só cara. top. Só top. O filme. Agora a parte que realmente deu frutos do filme dele. Para reunir a equipe dele, ele conseguiu reunir um artista que era famosíssimo na época, que é até hoje, que é o Moebius. E o Moebius fez um livro dessa grossura, que é assim, desse tamanho, de esboço, tipo um storyboard gigantesco, que ele falou, quando ele foi vendo as obras do Moebius, ele falou, cara, esse cara pensa como um diretor de cinema. Diferente dos outros quadrinistas que ele conheceu, ele falou, esse cara tem uma visão de cinema para o quadrinho. Então, quando ele conseguiu se reunir com o Moebius, ele foi narrando a história e o Moebius foi desenhando na hora. Então eles praticamente foram criando um roteiro e um storyboard junto, que é o que deu origem a esse negócio, a esse livro gigantesco que fez. E as artes, o conceito que você falou das coisas coloridas, as naves espaciais e tudo, foram conceitos dele, junto com o Moebius criando. E ele criava muito assim, baseado em cada parte. Tipo, eu preciso de um artista para um planeta, eu preciso desse artista para essa pessoa, eu preciso desse artista para essa coisa aqui. Então, o Moebius foi meio que o conceito geral da obra. Dividindo isso, ele achou um artista específico para fazer as artes do Harkonnen, que foi o Giger. Todo mundo conhece o trabalho do Giger, porque todo mundo conhece Alien, o Oitavo Passageiro, e enfim, os aliens a partir daí. Tem obra, quem vê o documentário, tem um desenho específico, como esquete, como uma coisa que era a base do Harkonnen, o palácio do Harkonnen, era como se fosse uma representação do próprio Barão Harkonnen. O desenho que você pega, que ele fez, é o desenho que tem no Prometheus. Exatamente o mesmo desenho, daquela época. Aquele desenho do lado, o que foi usado no Prometheus, é esse desenho? Exatamente igual, que é uma pessoa de lado, assim. O mesmo desenho. Não só influenciou naquela época, os caras estão reutilizando hoje. Para o projeto agora, atual. Ele não usou lá, vou aproveitar aqui. É isso. Cara, enfim, a equipe que ele montou de roteirista, design de produção, é a equipe que se juntou e fez o Alien depois. Entendi. E o Alien não foi nem aquele sucesso, né, que a galera esperava. Não foi. Não é até hoje, né? Mas vamos lá focar aqui no Duna. Não, é isso. As ideias de câmera, abertura, introdução do filme, as ideias do próprio roteiro dele, como o filme ficou gigantesco e não deu frutos, aquilo foi desmembrado e foi usado em vários outros projetos. Ah, então, tem isso. Por que esse filme não saiu do papel? Fora o projeto ser de um filme de 10 horas, eles conseguiram levantar 10 milhões para fazer o filme. Só que dentro de tudo que o cara tinha elaborado, o filme custaria 15. Então eles tinham 10 milhões garantidos e eles teriam que conseguir mais 5. Aí como essas ideias, ele pegou esse projeto gigantesco que ele tinha e foi apresentando aos estúdios. E aí os estúdios olharam aquilo, pô, ficaram fascinados, mas quando ele falava do tamanho do negócio e do tempo de projeção, os estúdios foram dando para trás. Aí, inclusive, a versão que saiu de 84 foi para um dos estúdios que ele ofereceu, que foi o Dino de Laurentiis e tal, que foi a produtora responsável por lançar o de 84.
Ah, Paulo Ivo, antes da gente terminar, eu preciso contar uma coisa pra você. Você sabe quem adorou a versão de 84? Ah, O Frank Herbert. ninguém é perfeito. Ele só viu isso. Ele só viu isso. Ele olhou Ele e falou, chegou. realmente ele fez um bom trabalho. Eu acho que ele só viu até a primeira parte. Exatamente. Até chegar. E lá Aí no. levantou, foi embora do cinema. Não, tá perfeito, o cara adaptou bem, virou as costas e foi embora. Aí. Exatamente. Foi fazer um lanche, comer um hambúrguer, tomar uma cerveja. Então, assim, o que acontece? Eu fiquei com esse medo de saber se realmente iria seguir e sair, né? E, cara, é até difícil de falar a emoção no cinema. Cara, quando começou a sair os trailers, isso vai ser foda. Quando eu estava no cinema com a minha família, e aquela tela, e começou. Nossa Senhora! Trilha Atrás! sonora, Atrás! tudo muito Atrás! bom. Tudo Não muito tem que bom. falar. 10! 10! 15, 10! 10! 10! É isso, 10! é Tá ganhando isso. tudo! Eu torço cada vez mais para ele ganhar mais e mais prêmios, para que ele consiga tranquilamente verba e tempo e moral para fazer não só o segundo capítulo, como ele siga adiante. Eu quero muito que a série, apesar da série não ser totalmente feita por ele vai dirigir Ah, o primeiro capítulo e vai acompanhar como produtor executivo. Eu torço muito para que ele adapte perfeitamente e siga adaptando, porque realmente é uma obra que vale muito a pena. é isso. Uma cena muito interessante, como eu falei lá no início, que é a questão da arte marcial, foi extremamente muito bem representada, tanto pelos Atreides quanto pelos Sardaukar. Se vê claramente que são duas modalidades marciais diferentes, são posturas diferentes, forma de movimentação de ataque diferente. Não sei se os Sardaukar lutavam o Kali, mas os atletas estavam lutando o Kali, estavam usando postura de Kali e comprimento de Kali. Kali Silat é arte marcial filipina, que no Brasil nós temos uma grande representação que é tão importante, não só no Brasil, mas a nível internacional, através do Paulo Albuquerque, fundador do combate.org. Ou seja, galera, vou colocar link aqui embaixo também. Se você quiser lutar igual a um Atreides, procura o Mestre Paulo, procura saber mais sobre o Kali, se informa aí, vai estar no link também. Galera, é isso. Esse foi o nosso segundo vídeo falando sobre Duna. Eu prometo deixar o Duna em paz um pouquinho. E os próximos vídeos vão estar com temas. Se você tiver ideia de tema, manda pra gente aqui ou escreve pra gente lá no Instagram. Eu vou deixar o nosso link aqui também. Entre em contato com a gente e fala, cara, vai ser muito legal se vocês falarem sobre, sei lá, Transformers. A gente dá um jeito e fala aqui. Ou então sugere qualquer tema, fala com a gente, entra em contato, deixe seu comentário aqui, fala com a gente lá no Instagram. É isso por hoje. Vamos nos despedir de Duna. Semana que vem tem mais um vídeo para vocês. Acompanha a gente. Se inscreve, deixa seu like pra gente, que é pra gente crescer e falar mais assuntos nerds com vocês. Por hoje é isso. Beijão pra vocês. Um grande abraço. Tudo bom? Até o próximo vídeo.